No vídeo de hoje vamos falar sobre NoSQL, ou do inglês NoSQL. Esse termo ele vem do Not Only SQL, ou seja, não somente SQL. Vou fazer uma introdução básica sobre o NoSQL, ok? Dando alguns conceitos aí, vamos ver algumas categorias desse banco e no final uma básica conclusão. Se você ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever e deixe o like nesse vídeo para ajudar o canal. Vamos lá então. Então, uma introdução aqui do NoSQL, vamos falar do surgimento, o que é e a necessidade de utilização desses bancos. Então, o surgimento, o termo NoSQL foi usado pela primeira vez em 1998, como nome de um banco de dados relacional de código aberto que não possuía uma interface SQL. E o que é um banco de dados não relacional? Ele é uma solução alternativa para os bancos de dados relacionais. Possui uma alta escalabilidade e desempenho. Escalabilidade, pessoal, é um termo que vamos ver bastante quando falamos de NoSQL. E o que seria a tal da escalabilidade? A escalabilidade é o poder de escalar horizontalmente de forma não compartilhada, ou seja, replicando e particionando os dados em diferentes servidores. Isso permite que um grande volume de operações de leitura e escrita possam ser executados de forma muito eficiente, melhorando assim o desempenho da aplicação e tornando-a mais robusta. Qual a necessidade aí de utilização do NoSQL? Ele surgiu da necessidade de uma performance superior e de uma alta escalabilidade. Os bancos de dados relacionais atuais são muito restritos a isso, sendo necessária a distribuição vertical de servidores, ou seja, quanto mais dados, mais memória e mais disco um servidor precisa. Então, no banco de dados relacional comum, temos muito gasto com o servidor, porque se precisamos escalar, temos que aumentar memória, aumentar disco, e isso é muito custoso. E agora vamos para as categorias de um banco de dados não relacional. Temos o armazenamento chave-valor, o armazenamento column family, a categoria orientada a documentos e a categoria orientada a grafos. Vamos iniciar pelo armazenamento chave-valor. O armazenamento chave-valor, ele usa uma tabela hash de uma chave única e um indicador de um dado, ou de um item em particular. Isso se resumindo no nome da categoria, chave-valor. E dois exemplos de bancos de dados chave-valor, Redis e Oracle BDB. Agora vamos falar do armazenamento column family. Esse armazenamento ele é utilizado para armazenar e processar grandes quantidades de dados distribuídos em muitas máquinas. Então, quando temos uma grande quantidade de dados distribuídos em diversas máquinas, esse tipo de banco de dados não relacional pode ajudar. Temos dois exemplos aqui, o Cassandra e o HBase. Também temos banco de dados não relacional orientado a documentos, que eles são documentos versionados, que são coleções de outras coleções e chave-valor. Os documentos semi-estruturados são armazenados em formatos como JSON, ou JSON como preferir. E temos dois exemplos de banco de dados NoSQL orientado a documentos, MongoDB e CouchDB. Então, o banco de dados orientado a documentos, ele é resumidamente uma coleção de chave-valor, utilizando como base o formato JSON. Também temos os bancos de dados não relacional orientado a grafos. Esse banco de dados orientado a grafos, ele é uma das muitas categorias de banco de dados não relacional propostas nos últimos anos. Porém, a grande diferença desse banco para o modelo clássico está na representação explícita de relacionamentos entre os dados, através de um modelo com vértices, chamado de nós, e arcos, chamados de relações. Temos aqui como exemplo dois bancos de dados não relacionais orientados a grafos, Neo4j e Infogrid. Então, uma básica conclusão aqui do NoSQL, com o grande crescimento do volume de dados em determinadas organizações, os bancos de dados NoSQL têm se tornado uma grande alternativa quando nos referimos à escalabilidade e disponibilidade, fatores estes que se tornam imprescindíveis em algumas aplicações web. Então, resumidamente aqui para falar do NoSQL, temos que o NoSQL geralmente ele é utilizado para aplicações mais robustas, que necessitam de uma consulta rápida e que contém muito fluxo de informações em sequência. Podemos imaginar, por exemplo, a Netflix. Quantas pessoas não consomem o conteúdo da Netflix no mundo inteiro? Então, a infraestrutura da Netflix ela tem que ser muito robusta, ela tem que ser muito rápida e ela tem que responder ao usuário sem travamento e com disponibilidade, obviamente. Então, se você seleciona um filme, esse filme ele tem que estar disponível para você assistir. Não pode haver um travamento. Então, os bancos de dados não relacionais, eles ajudam também nesse aspecto, porque a escalabilidade horizontal permite que esses bancos se sobressaem em questão de performance comparado a um banco de dados relacional. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro aí para vocês os bancos de dados não relacionais no SQL e espero que tenha conseguido passar para vocês esse conceito um pouco confuso às vezes de forma simples e objetiva. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no joinha. Um grande